Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 39. Capítulo 291. O imperador se foi? Luís sentiu os membros pesados e finalmente desabou em extremo cansaço. Mas ele não perdeu a consciência, sua mente estava perfeitamente lúcida. No fundo de sua mente, uma tênue névoa carmesim surgiu descontroladamente, como chamas consumindo sua alma. A névoa estava impregnada de incontáveis rugidos furiosos e estrondos semelhantes a tambores, como se milhões de espíritos vingativos estivessem gritando juntos, despedaçando sua vontade. De novo. Porque tudo está tentando entrar na minha cabeça. Antes que pudesse reagir, um pulso de platina surgiu repentinamente em sua mente. Isso era coração primordial. Emanava um brilho semelhante ao das estrelas, a luz fluindo como um rio, envolvendo cada fio de névoa vermelha, semelhante a uma trepadeira de sangue na escuridão. As duas forças se confrontavam continuamente dentro de seu corpo, e a consciência de Louis foi empurrada para uma perspectiva de terceira pessoa. Ele sentia como se estivesse em um campo de batalha vazio, observando a luz e o sangue lutarem dentro do seu próprio corpo. A sensação era extremamente bizarra. Aquele era claramente o seu próprio corpo, mas ele se sentia como um estranho observando com olhos frios. Ele não podia fazer nada além de torcer pelo coração primordial, porque parecia ser o lado da justiça. A névoa carmesim se transformou em flores, flores furiosas desabrochando no vazio, vinhas de sangue pendendo como incontáveis tentáculos, tentando envolver e esmagar o coração com força. No entanto, o coração primordial transformou-se numa vasta galáxia, e a cada pulso, a luz platinada fluía como um rio de chamas, cada tremor incinerando as vinhas de sangue até reduzi-las a cinzas. A colisão entre a névoa vermelha e a galáxia foi como um jogo de xadrez capaz de destruir o mundo. O impacto furioso, caótico e desordenado parecia que ia esmagar todo o seu corpo. Rugidos estrondosos ecoavam em seus ouvidos, como se 100.000 almas mortas estivessem gritando simultaneamente: fúria! Queimem! Destruam! O som abalou Louis de tal forma que ele quase perdeu o controle. Chegou a sentir seu coração batendo forte, prestes a sair do controle. Mas logo o coração primordial explodiu em uma luz branca deslumbrante. Como uma estrela explodindo em sua mente, a névoa carmesim soltou um rugido final e, em seguida, foi imediata e completamente devorada. Louis respirou aliviado, pois inicialmente temia que aquela névoa vermelha o transformasse em um monstro como Titus. Contudo, antes que pudesse se recuperar, sua consciência foi mais uma vez levada por uma torrente. Memórias que não eram suas inundaram repentinamente sua mente, arrastando-o para outra ilusão. A cena mudou, o céu estava em chamas e a terra manchada de sangue. Um jovem de cabelos negros empunhando uma espada longa, lutava nos ares contra um dragão gigante completamente negro. O hálito do dragão varreu o mundo como chamas, mas a luz da espada abriu uma fenda branca e escaldante no vazio. Aos seus pés, estendiam-se montanhas de sangue e mares de cadáveres. Incontáveis restos de dragões e extensões de corpos humanos entrelaçados, como um campo azura sem fim. A cena mudou abruptamente mais uma vez. 8 figuras reunidas em torno de um cadáver reclinado, cada uma estendendo a mão para pegar uma parte dos restos mortais. Alguém levou a cabeça, alguém levou os ossos, alguém levou os braços e a última pessoa levou o coração. A cena final subitamente se desfez, transformando-se em um campo de neve cinza esbranquiçado. Um jovem alto estava de pé no gelo e na neve. Era Titus Fogo Congelado. Seus olhos eram fundos e seu rosto estava contorcido por lutas conflitantes. Diante dele erguia-se uma trepadeira invertida, coberta de espinhos de freixo. Flores raivosas desabrochavam em seus galhos, vinhas de sangue pendiam baixas como que sussurrando. Você deseja poder. Titus tremia por inteiro, mas finalmente estendeu a mão. No instante seguinte, vinhas de sangue envolveram seu corpo com ferocidade, penetrando em sua carne. Ele soltou um rugido de partir o coração. E as flores furiosas desabrocharam atrás dele, seus olhos a partir daquele momento completamente inflamados por uma loucura carmesim. A torrente de memórias como um rio caudaloso invadiu a mente de Louis, mas não deixou quase nada para trás. Louis captou instintivamente os 3 fragmentos, mas o seu significado estava, por ora, além da sua interpretação. Apenas uma intuição surgiu silenciosamente. Aquilo não era o fim, mas apenas o prólogo. Um suspiro agudo soou de repente, e os olhos de Louis se abriram de repente. Este não era o campo de batalha cheio de fumaça. Ele deveria estar em seu quarto em nova cidade de Alberd, na geada. E no instante em que sua consciência clareou, ele percebeu as mudanças em seu corpo. A magia dentro dele fluía com mais suavidade e abundância, como se antigos gargalos tivessem sido rompidos e canais desconhecidos tivessem sido abertos. Ele também podia sentir algumas novas habilidades que havia adquirido, como, por exemplo, se liberasse todo o seu potencial em um estado de sobrecarga. Poderia atingir velocidade e força próximas às de um cavaleiro no auge de seu poder por um curto período. Existia também a ressonância da raiva, aquela sensação no campo de batalha onde um único rugido dele podia inflamar as emoções dos soldados ao redor. Não só isso, mas seu poder mágico total, eficiência de conversão e fluidez de conjuração aumentaram em um nível inteiro. Foi como se um motor antigo tivesse sido substituído por um núcleo novo. Será que essa é a habilidade que o Jardim dos Espinhos Ardentes da Fúria me concedeu? Ele murmurou, estendendo a mão direita e cerrando o punho. Seus nós dos dedos estalaram, e ele sentiu uma estranha sensação de plenitude nos músculos. Mas não parecia haver efeitos colaterais, nenhuma sensação de estar sendo controlado pela raiva. Seu coração estava até muito calmo. Será possível que os efeitos colaterais tenham sido suprimidos pelo coração primordial? Ele franziu a testa pensativo e sentou-se lentamente. Nesse instante, passos se aproximaram à distância. Meu senhor! Uma voz familiar, carregada de urgência, exclamou. Lambert entrou apressado, com o rosto marcado por preocupação e exaustão. Que ótimo! Você finalmente acordou.
Várias outras pessoas também o seguiram, algumas ele conhecia, outras não. Lambert, Louis sorriu com a voz rouca mas gentil, você também ainda está vivo. Lambert fez uma pausa por um instante e depois sorriu. Ele se ajoelhou sobre um joelho, estendendo a mão para apoiar o braço de Louis, temendo que ele ainda estivesse fraco demais para se sentar com firmeza. Não fique tão nervoso, quanto tempo eu estive dormindo? Perguntou Louis suavemente. A expressão de Lambert vacilou ligeiramente, 5 dias inteiros. 5 dias? Os olhos de Louis se arregalaram. Você quer dizer que eu fiquei inconsciente por 5 dias inteiros? Sim. Lambert olhou para ele com uma expressão complexa. Todos nós pensávamos que você estava apenas fisicamente exausto. O médico também disse que era apenas esforço excessivo e nenhuma lesão externa. Mas ninguém conseguia explicar por que você dormiu por tanto tempo. Louis ficou em silêncio por alguns segundos. Foi realmente estranho. Aquele turbilhão de memórias em sua consciência durou apenas alguns minutos, e o tempo na ilusão era ainda mais fragmentado, como se tivessem passado apenas alguns instantes. No entanto, ele havia dormido por 5 dias inteiros. Meu senhor? Perguntou Lambert. Não é nada, talvez só esteja muito cansado. Louis balançou a cabeça com os olhos mais claros do que nunca. O médico acabou de voltar e disse que, embora você não tenha ferimentos internos, é melhor descansar por mais um dia. O tom de Lambert suavizou um pouco. Além disso, Lady Emily está a caminho e deve chegar em cerca de 5 ou 6 dias. Ela vem? Louis ficou um pouco surpreso. Claro que sim. Lambert assentiu. Assim que a guerra terminou, sabendo que você estava inconsciente, Lady Emily veio imediatamente para cá. Louis ficou em silêncio por um momento, com uma mistura de emoções no coração. Ele não havia morrido, e até mesmo ficado mais forte. Mas só ele sabia que a névoa vermelha realmente havia entrado em sua mente. Se não fosse por coração primordial, ele poderia já ter se tornado um fantoche da raiva, assim como Titus. Lambert. Ele perguntou de repente. E então, como está a guerra? Lambert assentiu lentamente. Acabou. No momento em que Titus morreu, todo o campo de batalha ficou em silêncio. Todos os gigantes bárbaros e até mesmo as bestas mágicas desabaram como marionetes quebradas. Agora estamos apenas limpando o campo de batalha, queimando os restos mortais, lidando com os cadáveres e resgatando os soldados que enlouqueceram, mas não morreram. Nós vencemos, disse Lambert em voz baixa. Nós vencemos, repetiu Louis em voz baixa. Do lado de fora, passos apressados se aproximaram, e um homem com um jaleco médico cinza azulado entrou rapidamente na sala. O médico não disse nada, apenas colocou a mão cuidadosamente no pulso de Louis, inclinando-se em seguida para mais perto do peito dele para ouvir as batidas do coração. Um instante depois, ele tirou uma pedra de cobre dourada escura de uma caixa e a pressionou suavemente contra a testa de Louis. Aquela era uma pedra de reação de ki de batalha, capaz de detectar flutuações descontroladas de ki de batalha no corpo de um cavaleiro. Estranho. O que houve? Lambert imediatamente ficou tenso. Não são mais notícias. O médico acenou rapidamente com a mão. É só que o pulso e a respiração de Vossa Senhoria, embora fracos, estão incrivelmente estáveis. O fluxo de ki de batalha em seu corpo é suave, sem apresentar anormalidades. Logicamente, um físico como o seu não deveria ficar inconsciente por 5 dias. Então, o que você quer dizer? Perguntou Louis. Não posso julgar. O médico baixou a cabeça. Não há ferimentos graves, nem desequilíbrio no ki de batalha. Está tudo bem. Já que você confirmou que estou bem, pode se retirar. Louis acenou com a mão. Sim. O médico fez uma reverência e retirou-se. Lambert. Louis virou a cabeça com a voz um pouco cansada. Me ajude a encontrar alguém para preparar uma comida quente e depois, eu quero ir ao banheiro. Meu senhor, teu corpo. Eu ainda consigo andar. Louis cerrou os dentes e se levantou, seus passos de fato um pouco instáveis, mas ele conseguiu não cair. Depois de dormir por 5 dias, não deveria lavar o rosto? Lambert suspirou, deu um passo silencioso à frente para apoiá-lo e o conduziu até o banheiro no corredor interno. Vou esperar você lá fora. Me ligue se precisar de alguma coisa, sussurrou Lambert, fechando a porta delicadamente em seguida. Quando a porta se fechou, Louis se encostou na pia se equilibrando, respirando levemente e então olhou para o espelho de cobre à sua frente. Seu reflexo no espelho mostrava um rosto pálido, olhos levemente machucados e lábios quase sem cor, parecendo um jovem nobre se recuperando de uma doença. Só isso? Ele olhou para o seu reflexo, franzindo ligeiramente a testa. Sem vinhas de sangue agarradas, sem flores raivosas desabrochando. Sua pele não tinha rachaduras. Seus ossos não haviam sofrido mutações e até mesmo as flutuações de sua aura eram suprimidas por coração primordial a ponto de serem quase imperceptíveis. Até ele próprio começava a duvidar se aquelas coisas não passavam de um sonho. Mas não ser controlado era uma coisa boa, e quanto a quaisquer efeitos colaterais ocultos em seu corpo, ele só poderia lidar com eles mais tarde. Louis mergulhou o rosto na pia fria, a água gelada escorrendo por suas bochechas, como se quisesse lavar de uma só vez 5 dias de letargia. Mas o que realmente lhe importava nunca foi o seu rosto. O banheiro certamente não é para lavar o rosto, murmurou ele baixinho. Após confirmar que Lambert não havia entrado sem bater, ele acenou discretamente com a mão direita. No instante seguinte, o ar pareceu se condensar sutilmente, e uma interface azul translúcida surgiu silenciosamente no centro do espaço, cintilando com padrões de luz fluidos como a superfície da água. Um pálido fluxo de luz azul percorreu lentamente a borda da tela, e então linhas de informação, como se uma enchente tivesse rompido um portão, desceram, ocupando rapidamente toda a área visível da tela. Louis esfregou a testa que ainda estava um pouco pesada, lendo com autodepreciação. 5 dias offline e apenas 16 atualizações?
Parece que nada de importante aconteceu. Atualização diária de informações concluída. 1. Situação estável no território da Maré Vermelha pós-guerra, moral militar e civil elevada. Preparativos para o plantio da primavera iniciado sob a liderança de Bradley. 2. Uma serpente gigante de veias de gelo adulta apareceu na borda norte do Planalto da Tempestade, encerrando sua hibernação. 3. Riscos de epidemia surgem após o desastre na cidade da Alabarda de Gelo. Distribuição de alimentos causa agitação civil. E 4. Os preços dos grãos na província do Sudeste voltaram a subir, marcando a terceira onda de compras por pânico. As informações passavam rapidamente e Louis lia cada uma delas. A maior parte das informações não eram más notícias, estando relacionadas principalmente às consequências desta guerra. Algumas tratavam do progresso na recuperação das linhas de abastecimento de grãos, outras do início de doenças infecciosas em vários lugares. Havia também um bilhete informando que a mina de forjamento estelar 7, quase em colapso e sob seu comando, finalmente havia retomado a produção inicial. Parece que Bradley está bem. Pelo menos a aração da primavera já começou. Ele assentiu levemente com um ligeiro sorriso nos lábios. Assim que ele estava prestes a relaxar os ombros, um item de inteligência apareceu de repente. 12. O governador do Território do Norte, Duque Edmund, teve sua vitalidade severamente esgotada durante a Batalha de Garganta dos Ossos, restando-lhe apenas 183 dias de vida. O texto na tela parecia transmitir uma sensação gélida, e os dedos de Louis congelaram no ar. Ele ficou em silêncio por 5 segundos inteiros, seus lábios ressecados se movendo, sem saber o que dizer. Naquela batalha, Edmundo suportou 3 vezes o ataque dos gigantes coroados pela fúria, resistindo à contaminação da corte divina com seu corpo físico. Mesmo possuindo o corpo de um cavaleiro de elite, ele ainda era humano, afinal. Ele havia considerado o custo, mas o fato de lhe restarem apenas meio ano de vida o entristecia, especialmente porque o Duque o havia ajudado tanto. Com lesões antigas e mais de 60 anos, ele não estava destinado a viver muito tempo de qualquer maneira. Ter durado tanto tempo é realmente extraordinário. Louis sentou-se lentamente encostado na parede. Mas quando o Duque morrer, meu movimento Maré Vermelha não terá apoio no território do norte. Antes que pudesse pensar mais a respeito, chegou uma segunda informação, ainda mais chocante. É 14. Ernest August do Império Sangue de Ferro está desaparecido. Visto pela última vez há 5 dias na Fortaleza do Dragão Ancestral da capital imperial. 15. A primeira legião do Império, a Legião Sangue de Dragão e a Guarda Imperial do Imperador desapareceram com o Imperador. 16. A capital imperial está em tumulto. O Conselho de Regência ainda não emitiu um pronunciamento e a opinião pública está sendo controlada. O quê? O quê? O corpo frágil de Louis quase saltou do chão. O Imperador, a primeira legião, a Legião Sangue de Dragão, até mesmo a Guarda Imperial, todos desapareceram. Isso não é tirar férias. Sua garganta estava seca. Isso é evaporação total. Inúmeras possibilidades inundaram sua mente. Conflitos internos, convulsões políticas, desastres, magia ou até mesmo o despertar de alguma calamidade sobrenatural. Capítulo 292. Confiando o órfão. O imperador do império. Ele está desaparecido? Louis olhou fixamente para as linhas de inteligência, um nervo pulsando levemente no canto do olho. Então, devido à fraqueza causada pelo sono prolongado, ele quase perdeu o equilíbrio, seu ombro cedeu, quase batendo no espelho de cobre. Cuf! Um som suave e não alto ecoou no banheiro. Mas Lambert, que esperava do lado de fora da porta, ouviu o barulho imediatamente e ficou alerta. Meu Deus, o que está acontecendo? Nada. Louis lutou para encontrar uma resposta. Ele se encostou na pia, respirou fundo e, com um gesto brusco, dispensou a comissão de inteligência. A tela azul translúcida desapareceu como ondulações e o banheiro voltou ao silêncio. Antes de saber a verdade, não posso tirar conclusões precipitadas com base em algumas informações, murmurou ele em voz baixa. Apenas guarde isso em mente por enquanto. Um instante depois, Louis ajeitou a gola desalinhada e empurrou a porta. Lambert estava de guarda na porta e imediatamente deu um passo à frente ao vê-lo sair. Você não parece bem. Não é óbvio. Louis revirou os olhos com um tom de voz leve e familiar. Fiquei inconsciente por 5 dias. Seria estranho se eu não estivesse com uma aparência ruim. De fato, o médico disse que era apenas exaustão, não alguma lesão oculta. Mas ficar inconsciente por tanto tempo ainda é um pouco estranho, disse Lambert, preocupado. Eu sei que você está preocupado. Louis deu um tapinha no protetor de braço de Lambert, com a voz cansada. Mas o fato de eu ter acordado significa que ainda não estou morto e não vou morrer. Vamos comer. Faz dias que não como. Sinto que minha alma está vazia. Em pouco tempo, a comida da cozinha foi disposta sobre a longa mesa improvisada. Afinal, mesmo sendo um período especial após a guerra no território do norte, quem ousaria negligenciar Louis? Pratos de ouro, colheres de osso de boi com incrustações de prata, carne de veado meio cozida, feijão branco polvilhado com molho de ervas e uma caneca de cerveja de trigo leve. Para a maior parte da população afetada, isso era um luxo divino, mas para um senhor, era razoável e necessário. Louis mastigou a carne e instruiu casualmente. Por favor, peça a alguém que informe o Duque Edmund que irei pessoalmente visitá-lo mais tarde para expressar minha gratidão. Sim. E diga ao médico para parar de ficar rondando a porta. Eu ainda não morri, disse ele, mordendo um pedaço crocante da crosta. Além disso, conheço este corpo melhor do que ninguém. Lambert assentiu com um sorriso irônico, mas continuou permanecendo como uma sombra leal atrás dele, sem ousar relaxar nem um pouco.
A pesada porta no final do corredor abriu-se lentamente ao vento frio. Lambert falou em voz baixa com os guardas antes de se afastar, deixando Louis entrar sozinho no escritório. A porta se fechou atrás dele, isolando o frio que vinha de fora. Nas paredes não estavam penduradas pinturas, mas sim mapas de batalha enrolados e uma grande quantidade de documentos militares e políticos, repletos de anotações a caneta vermelha e tinta. O ar era uma mistura do aroma intenso de vinho forte com o cheiro adstringente de ervas, uma combinação agridoce. O governador do Território do Norte, Duque Edmund, estava sentado atrás da mesa, vestido com uma túnica cinza simples, sem adornos nobres. Seus longos cabelos estavam presos para trás com uma corda de cânhamo. Sua mão direita repousava sobre um bastão de madeira envolto em um pano branco, e veias como trepadeiras pulsavam sob sua pele pálida, uma após a outra, como uma espécie de contagem regressiva. Embora estivesse preparado, Louis não pôde deixar de sentir um choque. O homem que outrora dominava as tempestades de neve agora parecia apenas uma casca vazia, chamuscada pela guerra. Você parece mais animado do que eu imaginava. Edmund ergueu os olhos, forçando um sorriso. A princípio, pensei que você ficaria inconsciente por uma semana. Graças a você, estou apenas um pouco cansado, respondeu Louis com a voz firme. Isso é bom. Edmundo ergueu lentamente a mão e serviu uma taça de vinho para ambos, seus movimentos muito mais lentos que o habitual, quase derramando o vinho enquanto segurava a jarra. Assim que Louis tomou o seu, falou sem rodeios. O médico disse que me restam 6 meses de vida. A taça de vinho tremeu levemente à luz da lareira. Os movimentos de Louis pararam e suas sobrancelhas se franziram involuntariamente. Embora já soubesse disso através do sistema diário de informações antes de vir, ele ainda teve que fingir surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, depois ergueu o copo e bebeu, sem dizer uma palavra. Edmund segurava sua taça de vinho, seu olhar percorrendo a luz da lareira e pousando em Louis, como se tentasse enxergar através de sua calma exterior até alcançar seus pensamentos mais íntimos. Sua voz era baixa. Depois da guerra, tudo precisa ser reconstruído, e eu não tenho mais forças para continuar. Quero saber, como você vê o futuro disso? A luz da fogueira tremeluzia, projetando sombras no rosto de Louis. Ele não respondeu imediatamente, aparentemente absorto em pensamentos, ou talvez escolhendo suas palavras com cuidado. Um instante depois ele disse em voz baixa, ainda sou jovem e não tenho talento para grandes feitos. Por essa pergunta, peço desculpas por não ter falado precipitadamente. Edmund olhou para ele por 2 instantes, depois sorriu de repente. Você não precisa fingir para mim. Seu tom era como de um ancião percebendo a artimanha de um jovem. As coisas que você fez durante a Maré Vermelha, nem todos conseguiram realizar. Durante a praga de insetos, você estabilizou a ordem em seu território. Durante o desastre de inverno, você abriu celeiros para ajudar o povo e reformou o sistema militar. Antes da invasão bárbara do Sul, você reorganizou os Cavaleiros da Maré Vermelha e no momento crítico da batalha, você mesmo foi para a linha de frente, mudando o rumo da guerra com menos de 200 homens. Ele pousou a taça de vinho, batendo levemente na borda com a ponta dos dedos. Não é que você não consiga pensar. Você simplesmente não quer dizer isso. Louis deu um leve sorriso sem se perturbar. Se eu dissesse que foi tudo sorte, o Duque provavelmente também não acreditaria. Claro que não. Edmund suspirou, um lampejo de conforto além do cansaço surgindo em seus olhos. O Território do Norte não carece de cavaleiros, não carece de nobres. O que lhe falta são pessoas como você, lúcidas e implacáveis. Se o Território do Norte me fosse realmente confiado, Louis fez uma pausa e então disse seriamente, eu o trataria com cautela e primeiro restauraria o sustento do povo. Edmund ergueu uma sobrancelha. Então você está disposto? Louis fez uma pausa e disse, estar disposto a trabalhar pelo Território do Norte não significa estar disposto a ficar na linha de frente da tempestade. Não sou originário do Território do Norte e sou descendente direto da família Calvin. Se o Duque realmente pretende me entregar o cargo de governador, temo que não só o Território do Norte, mas até mesmo a capital imperial não ficarão parados. Edmund não se comprometeu. O cargo de governador do Território do Norte não é algo que eu possa simplesmente entregar a quem eu quiser. Louis ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Edmundo pousou a taça de vinho e disse lentamente, mas agora a situação é diferente. O imperador está desaparecido. A expressão de Louis se fechou, suas sobrancelhas se franziram acentuadamente, demonstrando a dose certa de choque. Você disse, o quê? A notícia acaba de chegar por meio de um pássaro veloz. Poucas pessoas sabem ainda. Mas eu confio em você. O rosto de Louis estava solene. Ele não disse nada. Este assunto não pode mais ser ocultado. Sua Majestade, juntamente com a Primeira Legião, a Legião Sangue de Dragão e toda a Guarda Imperial, desapareceram sem deixar rastro. A voz de Edmund era baixa e rouca, como se ele estivesse descrevendo o desabamento de um grande edifício. A capital imperial provavelmente está um caos agora, continuou ele. O Conselho Nobre está disputando o poder, o exército está em desordem, não há um herdeiro aparente. É provável que o caos dure vários anos. A expressão de Louis tornou-se mais pesada, como se ele estivesse sufocando sob o peso daquela notícia tão importante. Após uma longa pausa, ele perguntou em voz baixa, e quanto ao nosso Território do Norte? É exatamente sobre isso que vou falar. Edmund olhou diretamente nos olhos dele, seu olhar excepcionalmente penetrante através da luz da fogueira. Eles vão contestar, mas isso levará anos. O Território do Norte fica numa fronteira desolada, sem importância. Até lá, nem mesmo a capital imperial conseguirá administrá-lo. Se eu morrer, eles não terão autoridade para enviar imediatamente um novo governador. No máximo, eles vão criar um conselho de assuntos de reconstrução do Território do Norte, um cargo meramente simbólico. O que você precisa fazer é se estabelecer primeiro nessa situação e tomar o poder real no Território do Norte.
Terei o apoio de todos os meus subordinados que ainda estiverem dispostos a obedecer. Você só precisa aceitar esta autoridade. Não se preocupe com mais nada. Louis abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Edmund levantou a mão para interrompê-lo. Não recuse. O tom de Edmundo era firme, seus olhos transmitindo uma calma que brotava de estar entre a vida e a morte. Já vi nobres demais, cavaleiros e comandantes, mas você é a pessoa mais capaz que eu já vi. Ele se levantou lentamente apoiando-se em seu cajado de madeira, e deu alguns passos, como se estivesse reprimindo alguma emoção dentro de si. Não estou escolhendo você por causa do território do norte. Sua voz suavizou-se subitamente, como a de um velho a contar uma velha história. Meus filhos, meu filho mais velho morreu em batalha, meu segundo filho acabou de completar 1 ano. Minha filha mais velha casou-se com um homem do território do sul e não voltou em 12 anos, nos tornamos estranhos. Minha filha mais nova, a quem eu mais amo, agora é sua esposa. O coração de Louis estremeceu. Ele não disse nada. Minha linhagem está quase extinta. Nenhum dos outros ramos da família Edmund prosperou. A voz de Edmund carregava um toque de cansaço e uma pitada de calma determinação. O que eu quero preservar não é apenas o território do norte, mas também a chama da família Edmund. Ele se virou e olhou para Louis. Portanto, estou confiando temporariamente a você o cargo de Lorde do Território do Norte. É uma aposta. Estou apostando que você conseguirá mantê-lo. Um silêncio profundo tomou conta da sala, quebrado apenas pelo crepitar suave da lareira, como um sussurro. Mas naquele momento a mente de Louis já estava a mil, avaliando esse jogo de poder. Edmundo estava gravemente doente, o império estava em turbulência, o imperador estava desaparecido, as legiões estavam em desordem, toda a situação havia entrado em um período de ascensão do poder cinzento. Ele possuía o sistema de inteligência diária para prever o futuro e a base da Maré Vermelha para proteger sua retaguarda. E o território do norte estava agora vazio, à espera. Quem conseguisse aproveitar a oportunidade controlaria o futuro. Mas esse caminho não foi nada fácil. A terceira e a nona legiões do Império permaneciam intactas, sua força militar inabalável. O sexto príncipe, Asta, também as cobiçava, e os nobres da fronteira sul avançavam com força. As sombras dos antigos vassalos do território do norte não haviam se dissipado. Cada um tinha seus próprios planos, e nenhum era benevolente. Será que eu consigo, mesmo lidar com tudo isso? Sussurrou Louis para si mesmo. Mas esse pensamento não durou muito, sendo substituído por outra intenção mais profunda. Afinal, você é um transmigrador. Se você não consegue nem lidar com essa situação, como espera se tornar um deus através de oferendas de incenso? Ele riu de si mesmo por dentro, a breve hesitação como gelo quebrando, revelando o fogo latente por baixo. Louis finalmente falou com um tom resoluto. Se vocês confiarem em mim, eu não decepcionarei essa confiança. Edmundo olhou para ele, com um leve alívio nos olhos. Ótimo. Ele ergueu a taça de vinho, fazendo-a tilintar suavemente, e as duas taças produziram um som nítido. Pelo tempo que me resta, protegerei vocês enquanto puder. Até onde vocês poderão chegar daqui para frente dependerá de suas próprias habilidades. Louis assentiu em silêncio, erguendo a cabeça para beber o vinho forte que havia em sua taça. Naquele momento, ele finalmente recebeu o bastão nessa corrida de revezamento do destino, e o futuro do território do norte foi reescrito a partir de então. A noite do início da primavera na cidade da Alabarda de Gelo ainda estava fria, mas o salão interno, no coração da mansão do governador, estava aconchegantemente iluminado, como as brasas persistentes de uma lareira após uma nevasca. 10 dias após o fim da guerra, Louis não retornou imediatamente à Maré Vermelha, mas permaneceu na cidade da Alabarda de Gelo. Oficialmente ele estava se recuperando, mas, na realidade, estava definindo o futuro do território do norte. A saúde do Duque Edmund estava se deteriorando, mas ele não diminuiu o ritmo nem um pouco, chamando Louis ao seu escritório quase diariamente. Eles bebiam vinho ou remédios, ou ele se recostava no sofá, envolto em uma capa de pele de lobo, de olhos fechados, dando instruções. E intencionalmente ou não, ele trouxe Louis para o centro da governança do território do norte. Você precisa ficar de olho nos cavaleiros quebra-lâminas. O vice-comandante é leal, mas sua visão é insuficiente. Não dependam inteiramente do Império para rotas de transporte de grãos. Abram uma rota a partir de Rocha Vermelha e da antiga trilha da montanha do Pico Quebrado. Essa área está mais segura após a praga de insetos. E estes poucos, quero que você os conheça individualmente, eles são confiáveis. Enquanto falava, apresentou a Louis todos os antigos subordinados e nobres vassalos que havia acumulado ao longo da vida, tal como um chefão da máfia envelhecido que confia seu império ao seu sucessor. Louis sempre concordava com um sorriso, mas por dentro, sentia uma tristeza profunda por estar, confiando o órfão, a essa grande responsabilidade. Antes da reunião de reconstrução, o Duque Edmundo não reuniu todos os seus vassalos de uma só vez, mas, de maneira extremamente cautelosa, convocaram-nos em grupos individualmente. À noite, em seu escritório, ele convocava um a um seus principais generais, antigos nobres do território do norte e vassalos, informando-os pessoalmente de sua decisão de confiar o território do norte a Louis. A maioria das pessoas já sabia dos graves ferimentos do Duque e, embora estivessem consternadas ao saber da notícia, não apresentaram objeções. Aos olhos deles, embora Louis fosse jovem, suas conquistas nos últimos anos eram evidentes, e sua capacidade de governança na Maré Vermelha era bem conhecida. Mais importante ainda, eles geralmente acreditavam que essa era apenas uma tarefa temporária. Quando o jovem Edmund crescesse, o poder acabaria por retornar à linhagem do Duque. É claro que nem todos se convenceram. Algumas das famílias remanescentes do antigo território do norte concordavam publicamente, mas secretamente nutriam descontentamento. Eles nutriam dúvidas sobre esse jovem nobre do sul. Após a morte do Duque, o território do norte certamente mergulhará no caos. Essa será a nossa verdadeira oportunidade.
É claro que eles esconderam esses pensamentos muito bem, mas naquela tela azul translúcida, tudo já havia sido revelado. Louis anotou cada um, deixando claro quem podia ser usado e quem não podia. Vários dias depois, Emily finalmente chegou à cidade da Alabarda de Gelo. Ela usava uma capa grossa, o rosto ligeiramente corado, mas não conseguia esconder a pequena protuberância em seu abdômen. Você está louco de vir correndo assim? Edmund franziu a testa, sua voz firme, mas carregada de preocupação. Emily segurou delicadamente a mão magra do pai. Eu não conseguiria descansar sem te ver. Naquela noite, sua família se reuniu em volta de uma mesa. O pequeno Isaac, o filho caçula, aninhado nos braços da mãe, bocejava. Lady Helena serviu pessoalmente a sopa, repreendendo Emily por seu cansaço, e reabasteceu a sopa de Louis 3 vezes. A lareira lançava um brilho quente e suave sobre os rostos de todos. Essa foi a noite mais tranquila e agradável para Edmund em anos. Ele chegou a confiar toda a organização da reunião de reconstrução do território do norte a Louis, não a preparando ele mesmo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 293. Tornar o norte grande novamente. O salão de reuniões da cidade da Alabarda Gelada, como o coração de uma besta gigante ferida, pulsava lentamente em meio às consequências da guerra. A cúpula cinza escura deste salão, que servia como centro político do norte, assemelhava-se a nuvens carregadas que se oprimiam. Nas paredes, o estandarte da águia prateada da família Edmund tremulava ao lado do estandarte do dragão dourado do Império, simbolizando que a ordem ainda existia, mas também revelando um toque de precariedade. O Duque Edmundo, vestido com uma túnica cinzenta, recostou-se na cadeira, com os dedos pálidos a segurar firmemente um cajado de madeira. Ele ainda era majestoso, mas sua aparência física já não conseguia esconder os sinais da morte. Sentado à sua direita estava Luiz Calvino, vestindo uma capa da maré vermelha. Ele ostentava um sorriso, e seu olhar, ao percorrer cada um dos presentes, transmitia calor, como se quisesse usar aquela tranquilidade para dissipar a inquietação no ambiente. A reunião ainda não tinha começado, mas o ar já estava pesado como chumbo. Todos sabiam que hoje era um momento crucial para as grandes mudanças no norte. Edmundo levantou-se lentamente com a ajuda de seu cajado. Sua voz não era alta, mas todos tiveram que ouvir com atenção. Cavalheiros, obrigado por ainda estarem aqui. Seu olhar percorreu os presentes sentados. Havia representantes da antiga nobreza do norte com seus cabelos grisalhos, Garrett, do Ministério de Assuntos Militares, mostrando sinais de exaustão. Mace, o inspetor, observando em segredo, assim como os nobres pioneiros reservados e silenciosos do sul, e o sexto príncipe Asta com profundas olheiras. Esta guerra quase aniquilou o norte. A legião monstruosa liderada por Titus foi uma catástrofe sem precedentes. Perdemos muito, mais de 30 famílias foram apagadas para sempre dos anais do norte, nossos guerreiros morreram em batalha e as ruas ficaram cobertas de corpos de civis. Edmund baixou a cabeça, suspirando baixinho, e a capital imperial. O auxílio prometido para o desastre chegará em breve. Mas mais recursos e reforços ainda dependem da decisão de Sua Majestade, o Imperador. Ele mudou o tom de voz, revelando uma dura verdade. Mas agora o Imperador está desaparecido há dezenas de dias. Assim que essas palavras foram proferidas, todo o salão de reuniões da Alabarda Gelada pareceu ser tomado por um arrepio, mergulhando num silêncio absoluto. Após esse período, a maioria desses altos funcionários também ficou sabendo da notícia e já estava apreensiva. Agora que Edmund a havia mencionado pessoalmente, eles ainda não conseguiam evitar prender a respiração. As reações dos 4 representantes do departamento da capital imperial foram particularmente óbvias, pois sabiam que se o imperador estivesse realmente desaparecido, esses seus parasitas do poder poderiam cair no abismo da noite para o dia. Em contrapartida, os representantes nobres locais do norte reagiram com muito mais indiferença. Afinal, o norte sempre estivera longe da capital imperial. Eles estavam mais preocupados em saber se suas terras poderiam se recuperar, se seus clãs poderiam sobreviver e se seus feudos poderiam continuar. E o sexto príncipe Asta, sentado à cabeceira do lado esquerdo, tinha um rosto pálido. Ele não era uma figura central nas lutas pelo poder da família imperial. Pelo contrário, era precisamente o tipo de príncipe marginalizado que, uma vez enviado para a fronteira, nunca mais se ouvia falar dele. Sua ascensão ao título de Lorde do Norte se deu simplesmente porque Sua Majestade queria que ele servisse de exemplo para silenciar os outros. Ele sabia que sua própria força não era suficiente para disputar a supremacia em um mundo caótico, mas se o imperador estivesse vivo, ele ao menos ainda poderia contar com sua linhagem imperial para obter recursos consideráveis e por pouco manter sua posição. Se o novo imperador, que de fato detinha o poder, não gostasse dele ou mesmo detestasse, então o que receberia em seguida não seria apenas desfavor, mas possivelmente até mesmo um acerto de contas. Um único decreto que revogasse seu título de pioneiro seria suficiente para fazê-lo perder todos os seus recursos, poder militar e prestígio da noite para o dia. Além disso, ele agora estava isolado e indefeso no norte. Se caísse em um turbilhão político, baixava os cílios, reprimindo a inquietação em seu coração sem demonstrá-la. Mas seu rosto pálido já revelava sua turbulência interior. Claro, disse Edmund, percebendo que o clima estava tenso, e então sorriu de repente como se quisesse aliviar a tensão. Talvez Sua Majestade esteja apenas viajando e ainda não tenha retornado, não há necessidade de se preocupar muito.
Ele não deu mais detalhes, mas inclinou levemente a cabeça. Agora deixemos que nosso jovem herói presida esta reunião. Ele conhece as condições específicas de vários lugares após a guerra melhor do que eu. Luís, ao ser chamado, levantou-se imediatamente de seu assento, curvando-se com uma expressão serena, como o senhor ordena, Duque. De um lado da longa mesa de conferências, vários nobres idosos trocaram olhares. Eles não ouviram a palavra sucessão, mas todos entenderam esse ato cerimonial que simbolizava a transferência de poder. O jovem lorde já havia começado a tentar assumir o controle. Luís não retornou ao seu lugar. Com um gesto de mão, o mapa simplificado que abrangia o território do norte foi imediatamente desenrolado por seu assistente. Primeiro, disse ele com uma firmeza convincente, vem a questão da comida. No mapa cinza esbranquiçado, mais de 70 locais marcados com símbolos de celeiros foram destacados em vermelho. Atualmente, existem 76 celeiros utilizáveis no norte. Após verificação, as reservas totais de grãos para o inverno são inferiores a 20% do que eram antes do desastre. Isso significa que, dependendo exclusivamente das reservas de grãos existentes, a aração da primavera será difícil e nem todas as vítimas do desastre sobreviverão. Assim que essas palavras foram proferidas, murmúrios baixos começaram a se espalhar entre os presentes. Dos grãos de ajuda prometidos pela capital imperial, apenas 30% foram transportados até agora. Se as entregas subsequentes serão feitas no prazo e na íntegra. Louis fez uma pequena pausa, lançando um olhar para o tesoureiro e o intendente sentados no final da sala. Não me atrevo a ser otimista. Portanto, proponho que as áreas de Maré Vermelha e Alabarda Gelada aloquem primeiro seus excedentes de grãos, priorizando o auxílio aos 17 antigos territórios vassalos mais afetados. Assim que as palavras foram ditas, outra onda de clamor irrompeu, pois ninguém sabia quem havia sido o mais afetado. Louis acrescentou então com um tom de voz um pouco mais humilde. Também estou disposto a assumir a liderança no território da Maré Vermelha e, adicionalmente, fornecer 8.000 toneladas de grãos armazenados para uso em todo o território. Assim que Louis terminou de falar, o salão de reuniões ficou em silêncio por um instante. O projeto do território da Maré Vermelha fornecerá 8.000 toneladas de grãos excedentes para distribuição em todo o território. Essas palavras atingiram o coração de todos os presentes como um golpe duro. Eles já sabiam há muito tempo que o território da Maré Vermelha tinha comida suficiente, sendo uma das poucas áreas do norte que não foram atingidas pelo desastre. Mas não esperavam que Louis fosse tão generoso a ponto de oferecer uma porção tão grande de grãos armazenados de uma só vez. 8.000 toneladas, não era uma quantia pequena. Até mesmo os vassalos mais ricos do norte agora mal tinham 1.000 toneladas em seus celeiros, e alguns feudos estavam até mesmo vazios. Depois que Louis terminou de explicar o plano de distribuição de grãos, como se temesse algum mal-entendido, acrescentou. Essas 8.000 toneladas representam 2/3 de nossas reservas atuais de grãos no território da Maré Vermelha. Seu tom carregava um toque de impotência, como se ele estivesse realmente se forçando a usar seus últimos recursos. É claro que ele sabia melhor do que todos os presentes que essa suposta concessão de 8.000 toneladas era, na verdade, apenas a ponta do iceberg. A verdadeira base por trás do abundante suprimento de alimentos da Maré Vermelha era o território da Onda de Trigo. Aquele milagroso e vasto campo de cereais, cuja colheita do último outono quase cobriu as necessidades de grãos do território da Maré Vermelha por 2 anos. Além disso, naquela época, para manter um senso de frugalidade dentro do grupo da Maré Vermelha, ele já havia ordenado há muito tempo a promoção de ordens de economia de grãos e a proibição de refeições extravagantes. Então, basicamente, havia mais do que o suficiente. Agora, ao ceder um pouco, ele poderia conquistar corações, estabilizar a situação geral e trocar isso por poder. Mais importante ainda, não se tratou de uma perda significativa. No entanto, os outros lordes não se opuseram às palavras de Louis. Os habitantes do norte compreendiam que aquela terra sempre fora inadequada para a agricultura, com climas rigorosos e solo árido, e que mesmo uma ligeira mudança climática poderia levar à perda das colheitas. Após o desastre, a terra ficou ainda mais devastada, então, mesmo que Louis afirmasse, isso representa 2/3 do nosso grão armazenado, ninguém duvidava. Não estou tentando levar o crédito, acrescentou Louis, só quero que todos entendam que estamos fazendo o nosso melhor. Ele deixou escapar uma lágrima, como um jovem que cerra os dentes e luta pelo norte, parecendo até um pouco constrangido. Mas aqueles que realmente detinham o poder já vinham fervilhando de ideias há tempos. Eles sabiam que aquilo era um apelo à pobreza, mas também uma forma de estabelecer um preço. Este jovem lorde utilizou reservas limitadas de grãos para criar uma impressão de extrema concessão, conquistando corações e dissipando dúvidas. Até mesmo os antigos nobres raposas que perceberam suas intenções só puderam permanecer em silêncio, porque ele tocou com muita precisão. O que o norte mais precisava agora era de grãos, e ele controlava os grãos. De bom grado ou não, eles tiveram que oferecer lealdade ou fazer concessões em troca de uma mínima semente de esperança. Um antigo nobre do norte foi o primeiro a aplaudir, dizendo em voz grave, em tal situação, Sua Alteza Luís ainda se dispõe a ajudar generosamente, o que é verdadeiramente uma bênção para o norte. Em seguida, seguiram-se mais aplausos, um após o outro. Na verdade, mesmo antes da reunião, Luís já havia coordenado secretamente o plano de distribuição de grãos e as promessas de poder com vários nobres importantes. Eles sabiam que receberiam tratamento preferencial na fila dos grãos, e os aplausos agora eram apenas parte do roteiro. O salão se encheu de elogios, e a situação mudou instantaneamente. Até mesmo Duque Edmund assentiu lentamente, com um toque de consolo nos olhos, aparentemente por ter apoiado a pessoa certa. Com essa rodada de aprovação pública, a reunião subsequente transcorreu de forma muito mais tranquila. Embora cada membro do conselho tivesse suas próprias opiniões, a situação geral estava definida e ninguém queria ser visto como aquele que estava perturbando a ordem. Os inúmeros tópicos subsequentes foram abordados rapidamente.
Em relação à alocação de recursos no pós-guerra, cada vassalo receberia recursos com base na extensão do desastre sofrido e em sua contribuição para o exército. A equipe médica da cidade da Alabarda de Gelo estabeleceu em conjunto o Escritório Norte de Assuntos de Saúde Pós-Desastre, responsável pela supressão de epidemias e pelo gerenciamento de vítimas de desastres. O território da Maré Vermelha estava disposto a ser o primeiro a abrir suas fronteiras, estabelecendo 7 pontos de concentração para priorizar o acolhimento de refugiados. O desempenho de Louis durante toda a reunião de reconstrução foi quase perfeito. Ele não era nem autocrático nem submisso. Em todas as principais questões militares e políticas, ele baseava seus argumentos em dados detalhados e usava análises calmas e meticulosas como sua arma, garantindo secretamente benefícios para sua própria facção. Sugiro que a distribuição de materiais para a Aração da Primavera priorize os 17 antigos territórios vassalos com maior retorno em áreas atingidas por desastres. O primeiro lote de sementes e ferramentas agrícolas de ferro pode ser distribuído a partir de Alabarda congelada. Em relação à questão da epidemia, consultamos os médicos da cidade da Alabarda de Gelo e recomendamos o estabelecimento de zonas de isolamento ao redor das ruínas e a instalação de 3 acampamentos médicos temporários. Cada palavra era impecável. Cada proposta permitia que os nobres salvassem as aparências, enquanto ele, sutilmente, consolidava o poder real em suas próprias mãos. Mais notável ainda, ele não demonstrou nenhum traço de arrogância ou condescendência, mantendo um tom consistentemente gentil. Ele era precisamente um mediador cortês, não um superior autocrático. E aqueles poucos nobres que também haviam recebido suas promessas no momento certo, ofereceram sua concordância e conduziram a opinião pública a seu favor. Todas as dúvidas e oposições possíveis foram dissipadas no nada pelas palavras de Louis. Embora ele ainda não tivesse o título de governador, e nem sequer tivesse sido formalmente nomeado para qualquer cargo oficial no norte. Mas todos na sala de reuniões naquele momento entenderam. Aquela reunião era liderada por ele. E a próxima direção para o norte também seria decidida por ele. Até mesmo Cafiu, o geralmente crítico representante do Ministério das Finanças, teve que escrever no documento oficial, jovem e estável com capacidade para governar. O Duque Edmundo, sentado ao lado do assento principal, observava tudo em silêncio, com os olhos cheios de alívio. Ele não precisava esclarecer nada, porque no coração de todos, naquele momento, aquele jovem de olhar firme, envolto em sua capa, já havia se tornado o herdeiro de fato do norte. Conforme a reunião se aproximava do fim, as chamas da lareira foram diminuindo gradualmente, e a noite se aprofundou sobre a cidade da Alabarda gelada. Sem que percebessem, todos os olhares se voltaram para o jovem lorde da Maré Vermelha. Louis levantou-se lentamente, olhando em volta. Ele ainda ostentava um sorriso gentil, sua postura serena, como se não percebesse que o fluxo invisível de poder no salão já havia se deslocado para seus pés. Afinal, eu ainda sou jovem. Ele começou, sua voz não alta, mas excepcionalmente clara no silêncio. Muitas coisas. Ainda preciso de muita orientação de vocês, veteranos e senhores. Um comentário humilde fez com que vários nobres mais velhos assentissem em sinal de aprovação, enquanto outros torceram os lábios considerando-o hipócrita. Mas, já que estou presidindo a reunião hoje, disse Louis, ignorando essas pessoas, farei um resumo e proporei 3 diretrizes, que podem ser consideradas como um esboço inicial para a reconstrução do nosso norte. Louis ergueu um dedo. Primeiro, defendam nossa terra. Embora o norte esteja longe da capital imperial, esta terra não é lugar para ser abandonada. Independentemente do que o futuro reserve para o Império, não podemos ser os primeiros a mergulhar no caos. Proteger nossos territórios e nosso povo é o dever de todo lorde. Muitas pessoas assentiram inconscientemente. Em segundo lugar, o sustento das pessoas. Louis fez uma pausa, seu tom suavizando um pouco. A aração da primavera está se aproximando, mas agora há escassez de sementes, escassez de ferramentas agrícolas. Há muitos deslocados internos e epidemias começam a se espalhar. Se esses problemas não forem resolvidos, até mesmo sobreviver será difícil, quanto mais falar em reconstrução. Sugiro que a partir de hoje, todos os territórios formulem imediatamente planos e solicitem recursos de ajuda humanitária de forma proporcional. Todas as alocações serão analisadas em conjunto pelo Conselho de Reconstrução. Alguém sussurrou baixinho, mas não houve objeção, afinal, a maioria dos lordes mal conseguia proteger seus próprios territórios, então que direito tinham de questionar? Terceiro, unidade. O tom de Louis suavizou-se subitamente, mas a mensagem carregava mais peso do que os 2 pontos anteriores. A situação no norte é complexa agora, os recursos imperiais são instáveis e o futuro da família imperial é imprevisível. Meu único pedido é que todos cooperem com os preparativos da reunião e se submetam temporariamente à coordenação unificada, para evitar divisões e prejuízos ao país. Ao ouvirem essas palavras, as expressões de todos variavam. Louis estava claramente tentando tomar o poder, mas ninguém manifestou oposição. Louis ergueu sua taça de vinho, observando cada nobre, general e enviado presente. Em seus olhos não havia mais a humildade de um jovem nobre, mas a responsabilidade de um herdeiro. Ele disse lentamente: o norte é o nosso norte comum. Sua voz não era alta, mas ecoou no salão de reuniões por um longo tempo. Está à beira do colapso agora, mas você e eu ainda estamos aqui. Depois de hoje, bandeiras de batalha se erguerão das ruínas, arados pisarão na terra queimada e juramentos cortarão o vento e a neve. Ele ergueu sua taça de vinho, o olhar tão sincero quanto uma tocha. Juntos, vamos tornar o norte grande novamente.
No instante em que suas palavras foram proferidas, um silêncio se fez presente por um momento. No segundo seguinte, uma onda de aplausos irrompeu. Alguns estavam genuinamente comovidos, outros foram levados pelo ímpeto, mas todos reconheciam silenciosamente um fato. Este jovem Lorde da Maré Vermelha havia ascendido ao verdadeiro núcleo do poder no norte. O Duque Edmund também ergueu delicadamente sua taça de vinho, olhando para ele como se estivesse se despedindo do novo capitão do norte, prestes a zarpar. Capítulo 294. A capital imperial em turbulência. No pavilhão da Flor de Jade Azul no final do bairro Nobre, Eleanor Calvin recostou-se num sofá macio atrás de um biombo de sândalo, girando delicadamente o vinho em sua taça. O vinho imperial de lixia, de cor âmbar, refratava a luz cintilante no copo de cristal, refletindo seu olhar frio. Ela estava ouvindo alguém conversando baixinho sobre o norte. Dizem que o jovem lorde da família Calvin correu para o cânion dos ossos enterrados? Ele está liderando as tropas pessoalmente ou enviando a ordem dos cavaleiros? Será que ele realmente pode mudar o rumo de uma batalha como essa? E quem sabe? As notícias do norte são sempre como um rio congelado, lentas e imprevisíveis. Ela não interrompeu, apenas um leve movimento no canto da boca revelou um sorriso discreto. Esse era o sobrinho dela, o oitavo filho menos conhecido do Duque Calvino, exilado no norte, que havia conquistado um território e agora parecia ter alcançado um grande feito. Recentemente, Luís Calvino tornou-se até mesmo um tema frequente de discussão nos círculos nobres da capital imperial, uma existência verdadeiramente problemática. Mas interessante. Eleanor baixou a cabeça, olhando para a carta aberta sobre a mesa. Ela já havia escrito metade, redigindo o texto para enviar ao norte imediatamente após a guerra, para lembrar seu irmão, o Duque Calvino. Era hora de usar aquele filho meritório para conquistar mais uma vitória para a família, mesmo que fosse apenas uma parte das honras militares. Ela precisava aumentar a influência da família no Conselho Nobre. Nesse instante, passos apressados e inquietos interromperam sua contemplação. Senhora, recebemos a notícia do Ministério dos Assuntos Militares de que Sua Majestade está incomunicável há 5 dias, desde que deixou a capital imperial. Um zumbido invadiu a mente de Eleanor. O quê? Além disso, as 3 legiões que Sua Majestade liderou em sua visita de inspeção desapareceram no ar. Ela se levantou, seus movimentos extremamente lentos. É um anúncio oficial? Não, foi o Ministério dos Assuntos Militares que vazou a informação. Ela se espalhou por toda a capital imperial. Eleanor respirou fundo lentamente. A guerra, a família, as conquistas militares de seu sobrinho, a posse do norte, a próxima rodada de assentos no Conselho do Trono do Dragão, o projeto de reforma financeira prestes a ser apresentado pelo Império. Naquele momento, tudo parecia ter sido varrido pelo furacão. O imperador estava desaparecido. Uma existência que detivera o poder supremo no ápice do império por décadas estava desaparecida. O pior é que não foi apenas uma pessoa que saiu. Ele também levou suas 3 lanças mais afiadas. A primeira legião era a guarnição local da capital imperial, subordinada direta da cidade imperial, estacionada permanentemente no anel externo da capital imperial. Era a legião de elite com a reação mais rápida em todo o império. Seu comandante e vice-comandante eram ambos de linhagem real direta, controlando a última linha de defesa da capital imperial. A guarda real, a guarda pessoal do imperador, embora pequena em tamanho, possuía os cavaleiros mais extraordinários. Eles eram a lendária lâmina do rei, capazes de enfrentar 1000 homens contra um exército. E a alma do império, a legião sangue de dragão, com critérios de seleção extremamente rigorosos. Apenas os filhos das 8 grandes famílias da capital imperial eram qualificados para entrar, os demais precisavam de uma linhagem com 3 gerações de mérito militar, ou mais. Não era apenas um símbolo de poderio militar, mas também um refém político. O imperador o utilizava para controlar os corações de todos os nobres. Todos eles haviam desaparecido. Não apenas 1 ou 2 cavaleiros, mas o imperador e as próprias espadas que ele usava para governar o império desapareceram no ar. Nas poucas horas que se seguiram, o núcleo do império pareceu silenciar. Todos os ministros fecharam suas portas em silêncio. As únicas coisas visíveis eram os cavaleiros saindo constantemente da cidade e mais pássaros de explosão entregando mensagens. Enquanto isso, nas mansões nobres da capital imperial, velas ardiam durante toda a noite. Eleanor Calvin, envolta em um robe de cetim preto, estava de pé no corredor sob o beiral, do lado de fora do pavilhão da Flor de Jade Azul, contemplando a rara noite sem lua na capital imperial. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela já não se importava com os planos originais para o dia, por mais trágica que fosse a guerra no norte. Nada se comparava ao terror de Sua Majestade e das 3 legiões perderem contato simultaneamente. Eleanor ordenou que uma carruagem fosse preparada e retornou rapidamente à residência da Torre Íris, no 7º distrito político, o principal centro de inteligência da família Calvin na capital imperial. A chuva noturna caía como uma cortina na capital imperial. Eleanor parou diante da escrivaninha iluminada pela luz bruxuleante das velas, respirando fundo para conter a ansiedade meticulosa que sentia enquanto escrevia a carta. Ela havia organizado todas as informações. A carta secreta não continha palavras rebuscadas, apenas 3 páginas curtas, resumindo as verdades mais importantes que circulavam na capital imperial naquele momento. O desaparecimento de Sua Majestade não é apenas uma perturbação, é um prelúdio para o colapso do núcleo do império. Ela estreitou ligeiramente os olhos, recordando os últimos 3 dias, durante os quais seus subordinados haviam depositado pilha após pilha de cartas secretas sobre a mesa. Não havia métodos sofisticados, apenas a audição e a observação mais tradicionais. Todas as informações vieram de espiões, informantes e criados nas principais residências nobres e repartições governamentais da capital imperial.
Os aparentemente prósperos tribunais e salões políticos eram, na verdade, como um lago congelado em pleno inverno, calmos e sem ondas, mas prontos para se despedaçar completamente a qualquer momento com uma única pedra. Seu veredito na carta ao seu irmão, o Duque Calvino. O desaparecimento do imperador desta vez provavelmente não foi obra de um inimigo externo, mas sim causado por alguma magia proibida. A perda coletiva de contato entre as 3 legiões simbolizava a perda completa do punho de ferro deixado pelo imperador, e toda a alta cúpula da capital imperial havia perdido seu último elo de confiança. Em outras palavras, ninguém conseguia mais controlar ninguém. Se um regente não pudesse ser estabelecido rapidamente, o império inevitavelmente cairia em cisma. Com base na consolidada rede de informações da família Calvin, ela concluiu que a alta nobreza do império estava claramente dividida em 4 facções. A facção ansiosa, assim como a família Navin, havia começado a transferir secretamente ativos para a Federação Esmeralda e a transportar membros da família diretamente por via marítima. A facção conservadora, representada pela nova nobreza política, clamava por "o poder imperial não está vago, aguardem o santo julgamento", o que na verdade era uma tática para ganhar tempo e evitar o início de um conflito. A facção agitada, assim como os remanescentes de Kaurad e da família Roland, realizava reuniões secretas e recrutava soldados. Eles haviam esperado tempo demais por esse momento. A facção de olhos frios, composta pelas guildas mercantis, o Ministério das Finanças e o Departamento de Comércio Exterior da capital imperial, que controlavam a principal fonte de renda da economia, não disse nada, mas estava observando para ver quem seria o próximo centro de operações. Ela escreveu na carta com uma caligrafia delicada. Todos aguardavam aquele que seria o primeiro a subir ao palanque, apresentar um novo imperador ou se declarar regente. E essa foi a aposta que mudaria o destino de todo o império. Ao final da carta, ela escreveu recomendações específicas de ação. Por favor, Duque, informe imediatamente e em particular a todos os parentes distantes de Calvino, para que fiquem atentos ao amplo impacto das disputas de sucessão real entre a antiga nobreza. Após terminar a carta secreta, ela acendeu o lacre de cera e pressionou firmemente o selo com o brasão da família. A chuva parou. Ela olhou para o telhado do palácio, onde a luz da manhã começava a penetrar pela janela. Uma gota fria de orvalho tocou a ponta de seu dedo, como um presságio misterioso. Imperador. Ela sussurrou: se o senhor realmente desapareceu, então será a nossa vez de entrar em cena. A noite estava profunda, e o vento soprava pela floresta de ciprestes de folhas de ferro, agitando um canto da cortina do escritório e trazendo algumas brisas geladas da noite. O Duque Calvin estava sentado atrás de sua mesa com uma expressão grave. Diante dele havia uma carta da capital imperial. Ernest August perdeu contato em sua viagem de retorno da turnê do norte, acompanhado por 3 legiões, todas agora sem deixar rastro. Todo o escritório mergulhou num silêncio aterrador, quebrado apenas pelo crepitar ocasional do carvão na lareira. Uma oportunidade enviada pelos céus ou um prelúdio para a aniquilação. O Duque Calvino ergueu os olhos, murmurou um comentário para si mesmo com calma e em seguida dobrou a carta novamente. Ele o guardou em um saco de pano. O Duque Calvino ficou de pé diante da lareira, contemplando as chamas por um longo tempo, antes de caminhar lentamente até o mapa. Ele olhou fixamente para o mapa fixado na parede que cobria todo o império, seus olhos parando no ponto vermelho que marcava a capital imperial, e zombou: se for verdade. Em seguida seu dedo se moveu em direção à fronteira da província sudeste. Mas se for falsa, então qualquer ação é rebelião, aniquilação. Nesse momento ele tomou uma decisão. Não apareçam, não expressem opinião, não entrem em contato com ninguém. Ordenem a ordem dos cavaleiros que guardem as fronteiras do território da família, defendendo contra ameaças internas e externas. A província sudeste, mesmo que perca a capital imperial, deve se proteger. Ele se sentou e pegou sua própria caneta, escrevendo a primeira carta de comando e carimbando-a com o selo oficial da família Calvin. Mesmo que o navio do império esteja afundando, devo esperar até escolher qual mastro ele ocupará. Ele ponderou por um longo tempo, depois chamou alguém novamente. Elabore uma proposta para estabelecer o primeiro príncipe como regente. Sua Alteza tem um caráter gentil, sem poder militar ou político, verdadeiramente o melhor fantoche. Tomarei a iniciativa, enviarei uma carta ao Salão dos Ministros e deixarei que os círculos políticos vejam a lealdade de nossa família Calvin. Ele fez uma pausa para respirar fundo e então instruiu: mas não o enviem imediatamente. Entreguem-no somente quando a capital imperial estiver em completo tumulto. Então, ele estabilizará perfeitamente a opinião pública. Quase simultaneamente, um pássaro-bomba carregando o selo da Maré Vermelha pousou na escrivaninha da mansão principal. Quando a carta foi entregue no escritório pelo chefe da guarda, o Duque Calvino ainda a examinava, lendo a carta secreta vinda da capital imperial. Uma carta do norte? Sua testa franziu ligeiramente ao pegar a carta, a luz da vela refletindo o padrão do sol da Maré Vermelha na cera de lacre. Ele rasgou o envelope e seu olhar percorreu o conteúdo. Reforços do desfiladeiro dos ossos enterrados contra-atacaram e derrotaram o exército bárbaro. A força principal retornou. Seus dedos se apertaram e o papel amassou levemente. Após algumas respirações, ele ergueu o olhar com os olhos indecifráveis. Por fim, seu olhar repousou sobre a assinatura familiar, porém impassível: Luiz Calvino, Senhor da Maré Vermelha. Após ler a carta inteira, ele não falou imediatamente e apenas baixou a cabeça pensativo, como se estivesse imerso na calma e na imensidão do papel. Após algumas respirações, ele soltou um suspiro suave e baixo. Afinal, aquela criança saiu do tabuleiro de xadrez que eu montei. A carta mencionava apenas brevemente a Batalha do Cânion dos Ossos Enterrados, o ataque surpresa dos reforços, a reviravolta na batalha, a fuga por pouco do exército aliado do norte e os subsequentes pedidos de apoio. Tudo se resumia a uma frase racional, uma saudação particular e formal de um filho para o pai, sem qualquer oscilação emocional.
Ao longo dos anos, as cartas tornaram-se cada vez mais frias, como se ele fosse apenas um superior, um apoiador da família, em vez de um pai. Seu coração estava repleto de emoções complexas, seus pensamentos entrelaçados. Como patriarca, ele havia apostado com sucesso no Norte, e a família Calvin agora detinha o direito de falar sobre o desenvolvimento do Norte. Isso elevaria o status da família Calvin no norte do império. Esse poder residia em Louis, não em suas próprias mãos. Além disso, Louis nunca demonstrou respeito por seu pai. O tom da carta era frio, seus pontos precisos, repletos de relatos de batalha e pedidos de alocação de recursos, como se fosse um relatório para um superior, e não uma conversa entre pai e filho. Além disso, os conselheiros que ele enviara à Maré Vermelha já não conseguiam interferir nos assuntos centrais, e até mesmo Bradley, o antigo criado, vinha usando uma linguagem vaga em suas cartas, evitando pontos-chave. Essa mudança sutil de lealdade o deixou profundamente inquieto. Para ele, Maré Vermelha era agora uma torre indistinta, não conseguia ver sua estrutura interna, nem conhecia sua verdadeira força. E ele teve uma ideia que não havia contado a ninguém: se conseguisse, de alguma forma, trazer Louis de volta para o Sudeste. Para ser completamente controlado pela família Calvin, isso consolidaria o Norte e prolongaria a vida da família por um século. Mas ele sabia que não seria fácil. Seu filho mais velho, Gaius, era originalmente a escolha indiscutível para o próximo patriarca, servindo como vice-comandante da Legião Sangue de Dragão, no auge de sua força, habilidoso tanto em assuntos militares quanto políticos. Mas desde que foi gravemente ferido e entrou em coma durante a praga de insetos do Norte, seu destino permaneceu incerto. O local escolhido pelo imperador para sua recuperação era ainda mais misterioso, e agora, com o imperador também desaparecido, Gaius provavelmente corria grave perigo. Louis havia se tornado seu filho mais brilhante. Ele fechou os olhos e ponderou por um longo tempo, finalmente abrindo-os lentamente. Talvez ele tenha a capacidade de se tornar patriarca, mas não agora. Ele pegou sua pena e começou a escrever novas ordens no papel timbrado, enviar imediatamente um novo emissário comercial à Maré Vermelha, ostensivamente para negociar rotas comerciais, mas na realidade para investigar a verdadeira estrutura de poder. O pessoal técnico de que Louis precisava poderia ser enviado até ele, mas o pessoal de inteligência deveria estar integrado a eles. Mais influência poderia ser injetada, mas se ele estava realmente disposto a passar a posição de chefe da família para ele, isso exigia mais observação. O ar na capital imperial, no 15º dia do desaparecimento de Ernesto Augusto, havia mudado completamente. Foi como se uma mão invisível tivesse subitamente um perigo iminente que pairava sobre as cabeças de todos os poderosos. Aquela pressão antes inquebrável de repente tornou-se ineficaz, deixando para trás um vazio angustiante. À primeira vista, a capital imperial ainda fervilhava de música e dança, os nobres ainda conversavam e riam pelos corredores. Mas por trás de cada saudação escondia-se uma sondagem e uma lâmina oculta. Os filhos do imperador, como feras farejando sangue. O segundo príncipe e o quarto príncipe contataram secretamente antigos subordinados. E rumores sobre a morte do terceiro príncipe foram ressuscitados para agitar a situação. Diversas princesas também entraram em contato com suas famílias maternas e aliados, planejando sua própria proteção. No entanto, todos sabiam, se o imperador realmente retornasse, todas as pequenas ações do dia seriam suficientes para aniquilar suas famílias inteiras. Então todos fingiam ser cautelosos, mas secretamente se precipitavam como uma maré. O império não pode ficar sem um monarca por um único dia. Essa era a frase que todos repetiam no salão político. Portanto, após uma breve e intensa luta, todas as partes chegaram milagrosamente a um certo entendimento tácito. O frágil e impotente primeiro príncipe foi alçado à posição de regente interino. Ele não tinha poder militar, aliados políticos nem vontade própria. Precisamente por isso, ele era o fantoche perfeito. O verdadeiro poder, no entanto, rapidamente passou para o Conselho do Trono do Dragão, uma aliança de representantes das principais famílias e altos funcionários da capital imperial, originalmente usada pelo imperador para controlar a grande nobreza, tornou-se agora uma reunião onde a grande nobreza controlava o imperador. Dessa forma, o império manteve temporariamente uma aparência de ordem. Os decretos continuavam a ser emitidos, a corte continuava a realizar banquetes e a população da cidade continuava a acreditar que Sua Majestade está gravemente doente e o príncipe herdeiro está a atuar temporariamente como regente. No entanto, todos os poderosos sabiam. Aquilo era apenas um véu tênue, e sob a superfície, as ondas rugiam violentamente. Todas as famílias, todos os príncipes e princesas aguardavam a resposta final. O imperador retornaria ou desapareceria completamente? E nesse delicado período de transição, qualquer pequena perturbação poderia acender a faísca que levaria a uma década de turbulência. Capítulo 295. Herança. Claro, em seguida virão as visitas da neta do antigo marquês da família Bray e herdeira do castelo da Cordilheira Oeste, que segundo consta, trouxe queijo e vinho tinto caseiro, lembrou o atendente em voz baixa. Guardem o queijo para o banquete, eles podem levar o vinho tinto de volta, disse Louis, pressionando as têmporas com cansaço em tom monótono. Quantos grupos mais faltam? 6 grupos hoje, 14 amanhã. 14? Ele ergueu uma sobrancelha. Eles praticamente vão me deixar sem nada, não é? O atendente tentou disfarçar um sorriso. Todos acham que o senhor é o lorde mais promissor do território do norte e querem prestar-lhe as suas homenagens.
Na verdade, desde que a notícia de que o conde pretendia passar seu cargo para Louis vazou da reunião de reconstrução, a mansão de Louis na cidade da Alabarda de Gelo tornou-se repentinamente movimentada. Nobres de vários sobrenomes acorreram como gatos farejando peixes. Alguns trouxeram mapas antigos em pergaminho, alegando serem segredos estratégicos que estavam dispostos a compartilhar com a Maré Vermelha. Outros carregavam 2 potes de vinho, de autenticidade desconhecida, mas certamente potente. Sorrindo e dizendo que estavam ali para dar as boas-vindas ao maior herói do território do norte. Alguns até trouxeram suas filhas, coradas de vergonha, para prestar suas homenagens. É claro que todos eles se certificaram de escolher as palavras de forma impecável. Viemos aqui em busca desse jovem herói que salvou o território do norte no campo de batalha, movidos pela admiração. Esperamos que no futuro Baía do Norte e Maré Vermelha possam fortalecer a cooperação no comércio de grãos. Ouvi dizer que a região afetada pela Maré Vermelha está construindo estradas? Conheço alguns artesãos que são muito bons em construir estradas? Até os títulos se tornaram particularmente elaborados. Vossa Alteza, Senhor da Maré Vermelha, futuro guardião do território do norte, herdeiro ideal para o cargo de governador. É claro que Louis sabia que esses amigos mudariam rapidamente de lado ao primeiro sinal de problema. Até mesmo o velho barão que elogiou sua aura tirânica na noite passada assinaria uma petição conjunta em uma sala secreta, exigindo o enfraquecimento da excessiva centralização de poder de Louis. Sem mencionar que uma vez que o jovem Edmund de linhagem pura crescesse, eles nunca mais mencionariam Louis, futuro senhor do território do norte. Eles diriam: obrigado por ajudar o território do norte em nossa hora de necessidade. Agora, por favor, volte para o seu território da Maré Vermelha. Portanto, ele não aceitou a amizade deles, muito menos lhes fez qualquer promessa. Com o passar do tempo, os nobres perceberam que ele era inflexível, e cada vez menos pessoas o visitavam. Mas o destino ainda lhe reservou um convidado inesperado. Sua Alteza Real, o sexto príncipe, chegou, anunciou Lambert com sua habitual expressão impassível. Louis acenou levemente com a cabeça, vestiu sua capa, e quando entrou na sala de estar, aquela figura já estava de pé junto à lareira, aquecendo-se. Asta August, o sexto príncipe do império. Sem conquistas militares, sem poder real e nem mesmo características particularmente notáveis. Alguns o chamavam, em particular, de figurante da realeza, listado na árvore genealógica, mas ninguém realmente esperava que ele herdasse algo. Ele virou a cabeça, e um sorriso habitual surgiu imediatamente em seu rosto. Ah, Sir Louis! Vossa Alteza Real, respondeu Louis, acenando com a cabeça com uma postura educada, mas desprovida de emoções excessivas. Este foi o segundo encontro deles. A primeira vez foi há 2 anos, na reunião de reconstrução do território do norte, onde Asta iniciou uma conversa, com um toque de admiração, dizendo que ele conquistou tanto em uma idade tão jovem verdadeiramente admirável. Mas, inesperadamente, 2 anos depois, suas posições haviam se invertido um pouco. Louis Calvin, de 22 anos, senhor da Maré Vermelha no território do norte, controlando efetivamente o sudeste do território do norte, e até mesmo o futuro senhor do território do norte. E ele continuava sendo o estagnado príncipe figurante. Depois que se sentaram, o ambiente mergulhou num silêncio mais frio que o da cidade da Alabarda de Gelo. Asta falou primeiro. Por falar nisso, embora ambos viéssemos da Academia de Cavaleiros, nunca nos encontramos de verdade. Sim, quando me matriculei, você já deveria estar perto de se formar, respondeu Louis educadamente. Naquela época, eu ouvia meus instrutores mencionarem sua turma com frequência, dizendo que vocês eram muito constantes e discretos. Asta tossiu levemente, tentando mudar de assunto. Lembro que você não parecia gostar de participar de exercícios táticos naquela época? Sim, de fato, Louis sorriu levemente com um tom gentil. Passei a maior parte do meu tempo na biblioteca. Asta sentiu com a cabeça e, de repente, pareceu se lembrar de algo. Na verdade, no inverno passado eu queria visitar o território da Maré Vermelha. Ouvi dizer que vocês estavam realizando alguns experimentos, digamos, institucionais por lá. Você é bem-vindo para nos visitar quando quiser, disse Louis em tom respeitoso. Infelizmente, o inverno chegou mais cedo, sorriu Asta, acrescentando em voz baixa. A neve neste território do norte sempre pega a gente de surpresa. Sim, respondeu Louis, mantendo seu sorriso impecável. Caso seu próximo plano se concretize, por favor, me informe com antecedência, e eu organizarei a recepção. O clima ficou bastante constrangedor, e os dois ficaram em breve silêncio novamente. Os olhos de Asta piscaram levemente, e várias vezes ele pareceu prestes a falar, mas parou. Antes de vir, ele havia pensado no que dizer, como pedir a Louis que o apoiasse na mobilização de pessoal ou no envio de ajuda material. Mas quando as palavras lhe vieram à mente, olhou para aquele homem 5 anos mais novo, cujos ombros começavam a carregar o peso do território do norte. E uma estranha sensação de vergonha surgiu de repente em seu coração. Por que estou dizendo tudo isso? Zombou de si mesmo mentalmente. Ah, certo, Asta mudou de assunto repentinamente. A cidade da Alabarda gelada tem estado muito fria ultimamente. Como está sua esposa? Obrigado pela sua preocupação. Emily está grávida de 3 meses e seu estado de saúde é estável, respondeu Louis, sem demonstrar humildade nem arrogância. Parabéns. Este é o momento para recordar. O príncipe sorriu e acenou com a cabeça, mas não sabia como continuar. Louis também permaneceu em silêncio. Ele não desgostava daquele príncipe, mas também sabia que não podia oferecer-lhe ajuda, não podia formar uma aliança e certamente não podia fazer promessas vagas de trabalhar juntos no futuro. Após alguns minutos de conversa constrangedora, o príncipe se despediu e foi embora. Ao sair do salão, ele olhou para trás, para aquela figura, sentindo de repente que não havia realizado nada. No momento em que o sexto príncipe partiu, o ambiente finalmente pareceu relaxar, já que a atmosfera anterior estava muito tensa. Louis se espreguiçou levemente, olhando para o céu pela janela. Já estou na cidade da Alabarda de Gelo há tempo suficiente.
Lambert entregou-lhe uma xícara de vinho quente. Exatamente meio mês, senhor. Talvez um dia a mais, disse Louis, pegando a xícara e recostando-se na cadeira. Já passou tempo suficiente. É hora de ir para casa. A aração da primavera, o estabelecimento de novas áreas de mineração e o progresso da reconstrução pós-guerra são atualmente gerenciados apenas por ordens escritas. Sabe, Bradley não pode supervisionar isso pessoalmente por mim. Lambert assentiu com a cabeça. Ele compreendia naturalmente a importância de Louis para o território da Maré Vermelha. Louis levantou-se e vestiu sua capa. Vamos. É hora de nos despedirmos do governador. A mansão do governador ainda estava silenciosa, com apenas médicos e funcionários circulando. Dentro do salão do conselho, o velho Duque Edmund estava sentado em sua cadeira de encosto alto, com o último lote de estatísticas de danos do pós-guerra e pedidos de suprimentos dispostos à sua frente. Você está aqui, disse ele, desviando o olhar ao ver Louis. Senhor, preciso me retirar, disse Louis diretamente. Edmund assentiu levemente, fez um gesto para que ele se sentasse e então disse, eu queria que você ficasse, para assumir minhas responsabilidades inacabadas, com a nova cidade da Alabarda gelada como centro, e integrar o território do norte. Ele não enfatizou o tom de voz, nem usou palavras como comando. Embora ainda fosse o governador do território do norte, ele compreendeu que o jovem à sua frente não era mais um subordinado à espera de ordens. Eu sei, disse Louis, olhando para ele calmamente. Mas eu não posso. Razão. Todo o território do norte está devastado. Os sistemas de abastecimento de água, transporte e celeiros estão todos destruídos, e a reconstrução não pode depender apenas de verbas imperiais. Se eu assumisse o controle de todo o território do norte agora, isso só me arrastaria para o atoleiro também. Louis fez uma pausa e continuou. Preciso retornar à Maré Vermelha. Começarei pelo sudeste e concentrarei os recursos no desenvolvimento. Você quer estabelecer uma nova ordem, disse Edmund em voz baixa. Quero estabelecer um sistema político autossustentável, respondeu Louis calmamente. Uma base que possa realmente sustentar todo o território do norte. Um silêncio se instalou entre os dois por um quarto de hora inteiro. Você sabia? Ele disse de repente em voz baixa que nossa família Edmund está enraizada nesta terra há 300 anos? Nos primórdios, a Alabarda congelada era apenas um acampamento de caça de inverno. Meu avô me contou que o avô dele cavou o primeiro poço neste vale, usou a água para cozinhar mingau e alimentou todo um território. Ele fez uma pausa com um toque de cansaço nos olhos. Mas na minha geração, 6 grandes guerras, 3 desastres naturais e uma praga de insetos devastaram completamente o território do norte. Esta cidade mal consegue manter uma torre de vigia decente. Louis permaneceu em silêncio, ouvindo-o falar, sem ousar interromper. Era a primeira vez que ele via aquele velho general, de língua afiada em conselho e calmo como uma lâmina em formações militares, demonstrar um cansaço tão evidente. Claro, eu sei que você tem razão, disse Edmund, virando-se para olhá-lo com um tom agora calmo. Do ponto de vista estratégico, a alocação de recursos, passando pela densidade de mão de obra e pela base da ordem. O território da Maré Vermelha é de fato o ponto de partida mais adequado para a reconstrução. Mas eu ainda desejo que um dia eu possa ver cidade da Alabarda de gelo brilhando intensamente de novo. Você entende esse sentimento, Louis? Louis endireitou-se e disse lentamente, entendo, Duque. Embora eu ainda não tenha a capacidade, nem possa assumir a responsabilidade de reconstruir todo o território do norte para o senhor. Mas eu prometo a vocês, disse ele, olhando naqueles olhos envelhecidos, palavra por palavra. Um dia, com certeza reconstruirei cidade da Alabarda de gelo. Não como um apêndice da Maré Vermelha, mas como o verdadeiro coração deste território do norte. Após um momento de silêncio, Edmund riu de repente, uma risada um tanto amarga, mas também um tanto aliviada. Ele olhou pela janela para a neve que caía sobre a torre da cidade. Você tem razão, esta cidade não é o futuro. Eu estava sendo sentimental. Espero que você não me odeie por ser egoísta, disse Louis suavemente. Ódio? O Duque tossiu algumas vezes com um leve sorriso na voz. O que menos me assusta é o seu egoísmo. O que me assusta é que você não seja implacável o suficiente. Já que você está voltando para a Maré Vermelha, ele virou a cabeça, o olhar fixo em Louis. Leve os cavaleiros da presa quebrada com você. O coração de Louis deu um salto, e antes que pudesse reagir, ouviu-o continuar. Depois que eu morrer, haverá também os cavaleiros de ferro frio e os cavaleiros presa de prata. Um total de quase 5.000 cavaleiros dos 3 regimentos também estarão sob seu comando. Louis ficou paralisado, como se não tivesse entendido completamente de imediato. Aquelas não eram tropas improvisadas, mas sim a elite da elite de todo o poder militar do território do norte. Com essas 3 legiões sob seu comando, ele seria o número 1 indiscutível do território do norte. Duque isto, ele cerrou o punho instintivamente, com a testa franzida em descrença. Edmund, porém, apenas o encarou profundamente, com os olhos penetrantes e afiados. Não me resta muito tempo. O jovem Isaac ainda é muito novo, e Helena não tem jeito para manobras políticas. Se não houver ninguém para protegê-los depois que eu morrer, toda a família será destruída. Sua voz era quase um sussurro. Espero que você não os decepcione. À luz da fogueira, o olhar de Louis foi se aprofundando gradualmente, e ele sentiu o peito pressionado por algo pesado. Primeiro, a surpresa, depois uma emoção indescritível invadiu seu coração. Entendo, Duque. Por favor, fique tranquilo, disse Louis, levantando-se e ajoelhando-se sobre um joelho. Sua voz era firme e poderosa. No dia em que o jovem Isaac atingir a maioridade, devolverei esses 3 regimentos, completamente intactos, às suas mãos, porque ele é o verdadeiro herdeiro do território do norte. Em nome do ancestral dragão, eu juro aqui e agora. Eu confio em você. A mão de Edmund tremeu ligeiramente, mas permaneceu firme sobre a mesa, como se reprimisse o último vestígio de hesitação em seu coração. Isso foi uma aposta arriscada, colocando em risco toda a família Edmund, mas ele escolheu confiar no jovem à sua frente.
Ao entardecer, em frente ao salão do conselho da cidade da Alabarda Gelada, o Duque Edmundo estava de pé nos degraus, envolto em uma pesada capa, mantendo ainda sua dignidade habitual. Mas à luz de velas essa firmeza não conseguia esconder sua fraqueza, como um castelo antigo e cambaleante agarrando-se desesperadamente ao seu último resquício de dignidade. Vai, disse ele, olhando para Louis e depois se virando para Emily, com a voz rouca. Emily olhou para o pai com os olhos marejados. Mas o pai dela apenas estendeu a mão gentilmente e deu um tapinha no ombro dela. Você já é esposa de outro e em breve será mãe. Cidade da Alabarda de Gelo não é um lugar adequado para gerar uma nova vida agora. Volte. Ela mordeu o lábio, mas acabou baixando a cabeça. Eu entendo, padre. Conforme a carruagem saía lentamente pelos portões da cidade, as rodas rangiam sobre o cascalho com um som abafado. Emily olhou para trás, a torre alta e distante erguia-se solitária, e a figura de seu pai desapareceu gradualmente no crepúsculo. Louis estendeu a mão e segurou seus dedos frios, dizendo suavemente, não se preocupe, voltaremos sempre. Emily assentiu levemente com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não disse mais nada. Ela não sabia que naquele momento, o coração do marido estava mais pesado que o dela. Louis não lhe havia contado que o duque só tinha mais 6 meses de vida. Portanto, essa despedida não foi apenas uma separação temporária, mas talvez a última vez que pai e filha se viriam. Louis e Emily sentaram-se lado a lado na carruagem pesada. O compartimento da carruagem foi forrado com cobertores macios, conforme instruído por Edmund, e as cortinas foram entreabertas, permitindo que uma tênue luz vermelha entrasse vinda de fora. Emily encostou-se silenciosamente no ombro do marido, com a mão repousando sobre o abdômen ainda liso, mas seus olhos perscrutavam o exterior através da abertura. Uma grande procissão de cavaleiros alinhou-se ao longo da longa rua. Na vanguarda estavam os 200 cavaleiros de elite do território da Maré Vermelha. Atrás deles estavam os cavaleiros da Presa Quebrada, disciplinados como uma corrente de ferro, mais de 1000 cavaleiros. Suas armaduras de ferro refletindo a luz fria do sol da manhã, como uma floresta de aço. A bandeira vermelha da Maré Vermelha tremulava ao vento, ondulando vigorosamente como uma chama ardente. Cascos trovejaram, rodas giraram lentamente e toda a procissão, como um dragão vermelho gigante, serpenteou para fora da cidade da Alabarda Gelada em direção ao território da Maré Vermelha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.